Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 diz assim, eu vou ler a Nova Almeida atualizada, a versão. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Bom, nós temos algumas instruções claras e diretas da palavra de Deus e eu gostaria que a gente pudesse dar uma examinada não apenas na declaração em si do autor de Hebreus, mas no que está por trás disso. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que ele está falando de algo que pode se tornar danoso, não apenas para nós, mas para outras pessoas. Ele fala a respeito de uma raiz de amargura que, se brotar, ele diz, não apenas vai causar perturbação na minha e na sua vida, de quem deixamos isso acontecer, mas a Bíblia diz que, por meio dela, muitos outros acabam sendo contaminados. Dentro dessa série que o pastor Eibe tem entendido de Deus, de trabalhar a restauração, eu sei que há muitos aspectos distintos. Deus fez algo especial na vida de muita gente domingo passado, e a pergunta para qualquer pessoa que alcançou esse lugar de restauração é, e agora? E a gente tem percebido sempre na vida de pessoas que foram feridas de diversas formas. A gente pode abrir o leque e falar de muita coisa, desde o pecado. Agora, considerando que nós temos um convívio social e que há sempre um desafio em qualquer nível de relacionamento, quando você faz uma estatística dentro e fora da igreja, a quantidade de gente que foi ferida por outras é enorme. E normalmente nós temos a tendência de responsabilizar alguém que nos feriu, que travou a nossa vida, ou na linguagem da moçada hoje em dia, que azarou a vida da gente. Mas a palavra de Deus coloca uma responsabilidade mais em cima de mim e de você, não nos permitir ser feridos ou ficar ofendidos, do que mere simplesmente Deus tratar apenas com quem errou conosco. É lógico que existem os dois lados, e Deus sempre vai tratar com as duas partes, mas o ponto que eu quero destacar é que nada rouba de mim e de você a nossa responsabilidade de cuidar para que o problema não aconteça. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque o versículo 14 começa dizendo, procurem viver em paz com todos. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu, esforcem-se para viver em paz com todos. Eu acho interessante que essa palavra aqui, traduzida como paz, é a palavra grega eirene. Ela significa ausência de guerras, harmonia. O que você acha que a palavra de Deus está querendo dizer com procure viver em paz? Evite guerras, procure harmonia. Onde? Ele está falando de um ambiente relacional, da necessidade de que a gente não deixe, em termos de relacionamentos, a maionese desandar, a coisa ir para o lugar errado. Então, quando eu olho para essa instrução e advertência bíblica, de que eu e você temos que procurar isso, de que eu e você temos que nos esforçar por isso, eu entendo que isso é nossa responsabilidade. Na sequência ele diz, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A princípio você pode olhar e dizer, bom, ele está falando de duas coisas, uma é viver em paz, outra é buscar a santificação. Essa ideia cabe no desdobramento dos versículos, porque no 15 ele vai falar de evitar a raiz de amargura, e a partir do 16 ele fala sobre não ser profano como Esaú. Mas há também um outro aspecto aqui, de que santificação se manifesta também nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós achamos que santificação é evitar apenas aqueles pecados que a gente considera um pouquinho mais grave. Mas esse aspecto relacional é muito sério. Por exemplo, em 1 Timóteo 2,8 a Bíblia fala sobre orarmos levantando mãos santas, e a Bíblia diz assim, sem ira nem contenda. O que caracteriza a definição da mão santa erguida na oração é a ausência de pecados de relacionamento, ira e contenda.
Raramente a gente está contendendo só conosco mesmo, ou irado só com a gente mesmo, né? Normalmente isso é o que acontece no ambiente relacional. Olha, gente, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Quando você olha, por exemplo, os 10 mandamentos da Velha Aliança, 4 ditavam o nosso relacionamento com Deus e os outros 6 o nosso relacionamento com as pessoas. E nós precisamos entender que santificação se manifesta também nesse aspecto relacional. Aliás, nós vamos abordar isso daqui a pouco. Jesus diz que não perdoar os outros implica em você nem poder viver a manifestação do perdão de Deus na sua vida. Então nós não podemos tratar disso de forma leviana, né? Ao olhar para a Escritura, eu percebo que Deus não quer apenas nos dar a receita para resolver o problema da raiz de amargura que já brotou. Ele está nos dando um caminho para que isso nem sequer precise acontecer. Então eu só queria que a gente considerasse, né, junto com essa ideia do que é seguir a paz com todos, qual é a consequência da gente ignorar essa instrução, né, da palavra de Deus. Então ele diz, não aconteça, se você ainda tiver aí com o texto aberto, ele diz no versículo 15, cuidem para que ninguém, e esse ninguém é, o cuidado é comigo e é com os outros à minha volta, o cuidado é comigo e com o corpo de Cristo. Então ele diz, cuide que ninguém fique afastado da graça de Deus. A NVI diz que ninguém se exclua da graça de Deus. Uma outra tradução diz que ninguém se prive da graça de Deus. É interessante você pensar no poder que a ofensa tem. Ela não apenas vai te ferir emocionalmente, ela vai te ferir e te destruir espiritualmente. Isso é muito sério. Eu já ouvi muita gente falar aquele ditado popular antigo, né, que o ressentimento é algo semelhante a alguém que todo dia toma um copo de veneno esperando que quem o feriu morra. Mas a gente pensa nisso apenas, né, quando falamos do veneno, da ilustração do veneno, a gente pensa apenas no aspecto de danos emocionais. Nós precisamos entender que a advertência bíblica envolve dano espiritual. Além de causar perturbação, quando a Bíblia fala de gente ser contaminada, não é apenas essa amargura emocional de quem está destilando veneno, mas isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. A doutrina bíblica, a teologia do perdão ou mesmo da ofensa precisa nos levar a entender isso. Se por um lado, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, fala que nós podemos crescer na graça de Deus. Se Paulo diz a Timóteo que nós podemos nos fortificar na graça de Deus, que eu gosto de dizer que a graça não apenas age, ela reage às nossas atitudes. Por outro, a Bíblia está dizendo que nós podemos nos privar, nós podemos nos excluir da graça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, o apóstolo Paulo diz, eu exorto a que não recebais a graça de Deus em vão. Isso significa o quê? Receber a graça em vão, que ela não pôde cumprir o seu papel, o seu propósito. Significa que a graça tem algum nível de deficiência em si mesmo? Não. Significa que nós podemos impedir a ação e a atuação dela na nossa vida. Então o livro de Hebreus está dizendo que nós podemos nos privar da graça de Deus. E isso é muito sério. Até porque você deve se lembrar, né, o próprio Senhor Jesus, quando nos ensina a oração modelo, que nós apelidamos de Pai Nosso, ele diz, se nós perdoarmos os nossos ofensores, nós também seremos perdoados. Mas se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nosso Pai Celeste não perdoará nossas ofensas. Você reconhece que o perdão de Deus é um ato da graça de Deus? Agora, se eu não perdoar alguém, me leva a não ser perdoado por Deus, significa que a minha falta de perdão estanca o fluxo da graça de Deus na minha direção. Então isso precisa ser entendido como o maior, como o pior de todos os danos. Em Marcos 5, de 23 a 26, Jesus retrata a falta de perdão, chamando ela de uma prisão. Mas eu acredito que a gente não pode vê-la apenas como uma prisão emocional. Ela precisa ser entendida como uma prisão espiritual, né? Quando eu olho para esses dois níveis de declaração, a ordem de seguir a paz com todos, né? A advertência de não se privar da graça de Deus, eu percebo que o que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida é muito mais o posicionamento de evitar a ofensa do que só tentar resolvê-la depois. Em 1 de João 2, verso 1, a Bíblia diz assim, amados, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E diz, se contudo, todavia, no entanto, entretanto, ainda assim,
alguém der uma vacilada e pecar, temos um advogado para com o Pai. Existe remédio para o dano que já aconteceu? Sim. Mas a ordem e instrução primária é a prevenção. A gente não precisa viver caindo para ser restaurado e levantar depois. Nós podemos evitar a queda, né? Esse é o conceito bíblico. Agora, quando falamos desse assunto, é exatamente a mesma ideia e o mesmo conceito. Só que a maioria de nós acaba trabalhando de uma forma que não é muito inteligente. A gente simplesmente se permite ser ofendido, a gente simplesmente se permite entrar nesse lugar onde a Bíblia fala de uma raiz de amargura que brota, e depois eu quero falar dessa progressão. E aí a gente decide simplesmente correr atrás de catar os cacos, né, de tentar arrumar uma situação que sequer precisaria ter acontecido. Então, o grande desafio de Deus para mim e para você é que a gente evite a amargura. Deus olhou para mim e para você e Ele, é como se em outras palavras estivesse dizendo: até eu acredito que você pode viver sem amargura. Ele disse: se alguém te ferir a face, você tem a capacidade de virar outro, né? Ele não só disse que tem, que Ele espera que a gente o faça. Mas de alguma forma a gente criou uma cultura de não dá para não ser ofendido. Então depois que eu ficar ofendido, eu vou ver como é que eu faço e como que eu lido, né? E muitas vezes o dano de pessoas que ao longo do caminho, soldados feridos que deixaram de cumprir o seu propósito, né, se deve a sua cota, eles têm a sua cota de responsabilidade em terem se permitido ser ofendidos. É impressionante, conversando com pessoas, quanta gente desviada, quanta gente fora da igreja, quanta gente fora do ministério, porque um dia alguém o feriu. Eu tomei uma decisão no meu coração há muito tempo: ninguém vai parar o propósito de Deus na minha vida. Nem o diabo, nem ninguém que queira se fazer parceiro dele por algum momento, tentando trazer dano na minha vida, vai impedir o cumprimento do plano e do propósito de Deus.